Eu sou Carol, psicóloga aqui da Androclinic, e hoje nós vamos começar falando sobre um assunto bem interessante, que é sobre como o prazer masculino não é automático. Então, o prazer masculino não é automático e por que muitos homens se sentem desconectados mesmo não tendo uma disfunção. Então, por que esse tema é importante? Porque tem muitos homens que acham que precisa ter alguma disfunção sexual para buscar ajuda psicológica. E não só para buscar ajuda psicológica, para entender sobre as questões emocionais. Precisa estar com um problema muito grande para buscar ajuda. E eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto, que não precisa ser assim. Para conversar um pouco sobre prazer, o que é o prazer, o que é essa disfunção sexual. Certo? Então vamos começar, né? Primeiro falando de ereção. A ereção é totalmente diferente de prazer. O que significa isso? Quando eu falo ereção é diferente de prazer? Porque um homem pode sim ter ereção, ter até uma relação sexual e mesmo assim não sentir prazer. E por que isso acontece? Vamos pensar, por que isso acontece? O homem vai para a relação, tem uma relação, tem ereção, tudo certinho e não tem prazer. Porque o prazer é algo muito subjetivo. Cada pessoa vai sentir o prazer de uma forma. E para se ter prazer é importante 3 elementos muito importantes que eu vou bater bastante na tecla aqui nessa live, nos atendimentos psicológicos individuais também a gente conversa muito sobre isso. Sobre esses 3 elementos do prazer. O que seria? Emoção, conexão e presença. Então, se você vai para um ato sexual, consegue ter uma boa ereção ali, mas não consegue sentir prazer, é porque faltou algum desses elementos ou todos eles, que é emoção. O que é emoção? Ah, Carol, então eu preciso estar amando alguém, apaixonado por alguém para ter uma relação? Não necessariamente. Porque o amor é diferente também. E a gente vai falar disso. Porque tem esse mito aí, muito grande, que o homem pode ter uma boa relação sem envolvimento. Ah, mas até mesmo pela nossa cultura, eu sou garanhão, fiquei com várias, eu não me envolvo com ninguém. Só que esse não envolvimento, que é um mito, acarreta algumas consequências, porque você só vai sentir prazer se você tiver um envolvimento, e não necessariamente amando a pessoa, porque o amor é diferente. Tanto é que eu atendo alguns homens que têm uma relação, que é casado, que amam as esposas, mas não conseguem mais ter uma relação de prazer com essa esposa. E por que isso acontece? Porque está faltando emoção, conexão e presença. Como é que eu entendo essa questão da emoção? Através do autoconhecimento. Então eu sei o que eu sinto através do autoconhecimento. Sem autoconhecimento você não vai conseguir se perceber. Não vai conseguir perceber o que você sente. Consequentemente, não conhecendo muito bem o que você sente, menos prazer você terá. Até porque o prazer não é automático. Então quanto mais conhecimento sobre a emoção que você sente, mais prazer você vai ter. Outro elemento importante, conexão. Se você não estiver bem conectado ou com você mesmo, ou com a pessoa que está ali com você, não terá prazer. Então, por isso que muitos homens têm uma boa, já são casados, até têm relação sexual e não conseguem sentir tanto prazer. Por quê? Porque essa conexão não está acontecendo. Sem conexão com você mesmo e com a outra pessoa, a relação não vai. E presença. Voltou? Voltou. E presença. O que significa isso? Que você precisa estar com a cabeça na relação. Porque se você for para uma relação pensando em vários problemas, no que você precisa resolver, você não vai conseguir sentir prazer. Porque você precisa estar conectado, precisa estar presente na relação. Então a gente precisa falar muito dessa questão de sexo sem envolvimento. Então, eu vou praticar um sexo sem envolvimento, vou sentir muito prazer. Talvez não, porque para sentir prazer precisa desses 3 itens, desses 3 elementos. Volto a dizer, emoção, conexão e presença. Se faltar algum desses itens, fica alterado.
Então a ereção é diferente de prazer. Você pode sim ter ereção e não sentir prazer. Por quê? Porque a ereção é uma resposta fisiológica do organismo, do homem. O que isso significa? Que é uma resposta que um homem pode ter independente se está sentindo prazer ou não. Até porque a ereção não começa no órgão sexual, ele começa na cabeça. Na cabeça. A cabeça, o seu cérebro manda estímulos para o seu pênis para aí sim acontecer a ereção. Além do cérebro estar funcionando, precisa da questão vascular, circulatória, porque o pênis é uma esponja que vai absorvendo sangue, e quando o sangue é absorvido, que tem a ereção. Quanto mais sangue, mais ereto fica, mais rígido fica, para acontecer uma relação sexual. Isso é o aspecto fisiológico, né, de como funciona fisiologicamente a questão da ereção. O sangue fica ali preso, tem a relação sexual, depois da relação sexual, o pênis se esvazia e volta no estado original, flácido e tudo certo. Isso é fisiológico. Só que a fisiologia é diferente. A fisiologia pode até acontecer, mas a ereção é diferente de prazer. Porque isso tudo pode acontecer fisiologicamente normal e o prazer estar comprometido. E por que o prazer pode comprometer também? Por causa dessa cultura também de desempenho. Então o homem pode ir para a relação muito preocupado com o seu desempenho ali, não se conectar com o que está acontecendo, não estar presente, não entender do que está sentindo, não vai ter prazer. Faz a relação sexual justamente, meramente para cumprir tabela. Então precisa cumprir tabela. Muito comum em homens casados isso. Ou de uma relação de longo período, o homem se vê obrigado a ter uma relação sexual. Não é nem para se satisfazer, nem para satisfazer a outra pessoa, mas simplesmente para cumprir tabela, sem sentir muita coisa. E aí o desempenho, pode até acontecer o desempenho ali de cumprir tabela, mas e o prazer? Como fica? E como é que tem sido a sua vida? Para os homens que estão aqui, vocês têm conseguido sentir prazer? Não só na sua relação sexual, mas na sua vida. Porque quando a gente fala de relação sexual, quando a gente aborda aqui a sexualidade masculina, a gente fala sim da questão da relação, mas esse assunto é para além da relação. Vai muito para a sua vida. Como é que você tem se relacionado com você? Porque isso tem impacto direto com a sua vida sexual também. Então, como você tem sentido prazer? Você tem sentido prazer? Ou não? E para sentir prazer na sua vida geral, é importante ter esses aspectos. Você se conhece? Você conhece seu emocional? O que você sente? Você se conecta com você e com a pessoa que está com você? E você está presente nas situações da sua vida? Porque se você não estiver levando a vida no automático, muito provavelmente o seu nível de prazer está diminuído. E não vamos normalizar ter relação e não sentir prazer, porque isso não faz bem, nem para você, nem para suas relações. Porque o prazer, ele não é só físico. O prazer é psicológico. O prazer é mental. Por quê? Porque tem muitos aspectos de autoconhecimento para se ter prazer. E o que falta muito é uma educação sexual. Porque muitos homens acreditam ainda que basta praticar o ato sexual. Mas não é bem assim. Essa educação sexual que falta de que ter uma penetração é o suficiente. E não é. Desempenho sexual não é tudo. Desempenho sexual não é tudo. O prazer também é. E aí a gente precisa falar, né, dessa questão de prazer, de como é que acontece, de como é que se dá o prazer. Se você tem prazer. E na terapia a gente trabalha esses aspectos. Uma de psicoeducação para você entender muitas coisas que não são faladas, que talvez você nunca tenha tido espaço para falar abertamente sobre isso, que o sexo ainda é um tabu. O sexo ainda é tabu entre muitos casais, não se fala sobre isso. Para você ter um espaço seguro para você falar abertamente, para você se conhecer, para aí sim você conhecer o seu repertório emocional,
equilibrar as suas emoções, entender de conexão, de como é que você se conecta com você, o que te dá prazer de fato, para você conseguir dialogar mais, gerar mais conexão ainda com a parceria, com a sua parceria. E presença, que é uma coisa que parece tão simples, mas que é tão difícil hoje em dia nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Quantas vezes você está numa situação da sua vida mesmo cotidiana e ao invés de você estar presente na situação, você está preocupado com outras coisas, está no celular, está desviando a sua atenção para outras coisas ao invés de estar presente em cada situação da sua vida. Como é que a presença é uma coisa que parece simples e que está cada dia mais difícil? Sem presença não tem conexão. Sem conexão não tem emoção. E sem emoção não tem prazer. Uma coisa puxa a outra. Então por isso que muitos homens têm relação sexual, acham que estão ok com isso, porque teve a penetração, teve a ejaculação, aconteceu a relação. Mas não sentem prazer, estão totalmente desconectados. Mas não tem nenhum problema fisiológico, nem hormonal, nem circulatório, nem físico, mas que estão com uma questão psicológica, que é a falta de prazer. Porque a falta de prazer é uma questão psicológica. Eu fui levar a minha filha um dia desse na aula de piano dela. E para a aula de piano dela tem um prédio que a gente precisa subir, porque é num shopping. E eu tava subindo com o carro e de repente o carro da frente parou. E aí eu tava em cima da hora já, eu falei, gente, esse carro parou por quê? Eu desci do carro e fui perguntar pro moço, o que aconteceu com o seu carro? Eu preciso subir, né? Vai ficar muito tempo parado aí. Aí ele pegou e falou assim, nossa, eu tava subindo com o carro, acabou a gasolina aqui no meio da rampa. E pior que na rampa não dava pra eu subir, que é uma via de mão única, então só subia e o carro parou no meio da rampa. Eu falei, mas eu preciso subir, moço. Aí ele falou assim, peraí que eu vou correr lá em cima e pedir ajuda, porque eu não consigo tirar o carro daqui e não tem como, não tem o que fazer. E aí eu fiquei pensando, né, fazendo uma analogia com a nossa vida. O carro tinha algum problema sério? Não, o carro não tinha nenhum problema sério, acabou a gasolina. Uma coisa básica, acabou a gasolina. Não tinha nenhum problema o carro. Acabou a gasolina. Sem gasolina, o carro não funciona. Só que esse homem precisou chegar no extremo de acabar a gasolina para pedir ajuda. E qual a analogia que eu quero fazer aqui? Você não precisa perder as relações que você tem ou ficar totalmente frustrado com as situações que você tem lidado para buscar ajuda. Você pode se dar conta que seu tanque está vazio, que essa gasolina está quase acabando para buscar ajuda. Só que que acontece em muitos casos? Espera acabar a gasolina para ir buscar ajuda. E aí o carro para, sua vida para, tudo para. E eu senti ali naquele cara a vergonha que ele estava na hora que ele me falou, acabou minha gasolina. Ele estava assim, transtornado, porque a gasolina dele tinha acabado. Uma coisa simples. Com certeza o painel do carro dele ficou avisando que a gasolina estava quase acabando. Só que na vida corrida dele, ele não teve tempo de parar num posto de gasolina que tem um em cada esquina para abastecer, porque ele achou que aquilo não ia acontecer com ele, que o carro não ia parar no meio do caminho por falta de gasolina. Ou ele não teve tempo, deixa para depois, que é o que a gente está falando aqui. Deixa para depois eu resolvo isso. Eu tô conseguindo ter uma relação, tô tendo ereção, tô ejaculando, então tá tudo bem. A falta de prazer eu vejo depois. A falta de prazer vem depois. E não precisa vir depois, sabe por quê? Porque seu carro pode parar. E o que significa seu carro pode parar? O que começa com uma falta de prazer pequeno, daqui a pouco você não tá sentindo prazer em nenhum aspecto da sua vida. Você tá totalmente satisfeito com tudo. Tá tudo ruim, péssimo. Porque foi deixando para depois. Depois eu vejo, depois eu cuido. E esse depois pode te custar muito caro. Esse depois é depois. Depois o carro para. Porque também um problema que começa só com a falta de prazer, e por enquanto não está te afetando porque a ereção está ok, porque a ejaculação está ok, você está conseguindo ter um desempenho ali de corresponder, meramente corresponder, pode te custar muito caro. Porque depois você não vai sentindo outros prazeres. Então o meu convite é,
Reflita sobre a questão do seu prazer. Você tem sentido prazer na sua vida? Ou você só tem feito as coisas por fazer? Carol, e como é que eu identifico se eu estou tendo prazer ou não nas coisas da minha vida? Emoção, conexão e presença. Emoção, conexão e presença. Eu me conheço, eu sei que emoção que eu tenho, o que eu estou sentindo. Eu me conecto comigo e com a pessoa que está na minha volta, com a minha parceira. Eu estou presente nas situações da vida, porque é isso que garante prazer. E que parece simples, mas que às vezes sozinho é muito difícil. Igual o homem da história, ele não conseguiu resolver o problema dele sozinho. Ele teve que subir a rampa e aí veio um monte de homem para ajudar ele a empurrar o carro e colocar o carro no cantinho, para eu poder subir com o carro. Precisava ter passado por isso? Não precisava. Ele podia ter ouvido os sinais do carro. O carro vai acabar a gasolina. Para alguns minutos da sua vida e cuide de você. Porque às vezes é mais fácil cuidar de vários aspectos do que cuidar de você. E quando você não cuida de você, o seu carro para. Quando você não tem tempo de cuidar de você, uma hora seu carro vai parar. Pense nisso. Ah, Carol, então eu preciso estar muito envolvido com alguém para ter uma relação. Preciso estar amando. E por que eu amo a pessoa e não consigo ter tanto prazer? Porque às vezes a sua relação com essa pessoa, apesar de amar, apesar de gostar, está faltando os elementos do prazer. Está faltando conexão com você e com a pessoa. Está faltando estar presente na relação, nas situações, na vida. Está faltando você conhecer o que você sente. Quais são suas emoções? Quais são seus sentimentos? E para você conhecer o que você sente, é importante você conhecer o que você pensa. E você conhece o que você pensa? Você sabe o que você pensa? Ou não? Então o meu convite é: se conheça. Passe a conhecer o que você pensa. Isso vai ajudar a resolver muitas das suas questões. Mesmo você achando que tá tudo bem. Quando você consegue performar e achar normal não sentir prazer. Porque você simplesmente deu conta do recado. Mas essa conta pode sair muito caro. Ok? Um bom dia para todos. Até quinta-feira que vem. Espero todos vocês conversem com seus colegas. Falem dessa live. Toda quinta-feira às 8 da manhã. E até semana que vem.